Às vezes o investidor tem a seguinte ideia de tentar procurar qual é a empresa mais descontada de certo setor, porque talvez ali ele consiga certo nível de upside acima da média. E aqui a gente está no setor de seguros, que apesar do foco diferente da Hapvida, que é voltada para a saúde, e Porto Seguro, que é algo mais patrimonial, automóveis, que seja, a gente vai chegar em empresas diferentes que de fato são do mesmo setor, é a mesma lógica, é a lógica da sinistralidade, que é receber mais prêmio do que se pagou de sinistros. E a gente vai comparar essas empresas. O foco vai ser a Hapvida, eu vou demonstrar o porquê depois para vocês. E basicamente a gente vê aqui no Status Invest que a Hapvida você paga 60 centavos para cada real de patrimônio. É como se, entre aspas, eles estivessem te dando de graça 40 centavos por real que você compra de patrimônio da empresa, patrimônio líquido da empresa. Só que a Hapvida hoje é uma empresa que tem dado prejuízo, preço sobre lucro negativo, ROI negativo, tem um endividamento bastante significativo, acima de 2 vezes dívida líquida EBITDA. Enquanto isso, Porto Seguro a gente vê que é uma empresa que paga dividendos, isso quer dizer que provavelmente ela gera caixa, está rodando tudo direitinho, está conseguindo fluxo de dividendos. É uma empresa que dá dividendos há muitos anos, com década de história. Só que é uma empresa que você vai ver um ágio sobre o valor patrimonial de 50%, então você paga 1,50 para cada real de patrimônio, muito mais se fosse ver proporcionalmente aos 60 centavos da Hapvida. Só que é uma empresa que vai te dar lucro, está dando ROI. E se a gente fosse normalizar esse ROI ao ágio que você está pagando no patrimônio, é como se, em vez de 18%, a Porto Seguro desse para você 12%, 13% ao ano, o que já é mais hoje do que a Selic, por exemplo. E com a tendência de queda da Selic, dizem que a Porto cairia resultados porque ela depende de reinvestir aquele montante de prêmio que é pago para ela. A lógica pode ser essa, mas ao mesmo tempo, com a queda da Selic, a pressão, o benefício do lucro da empresa é muito maior, porque qualquer prêmio que a empresa lucra acima da Selic, isso é muito bom para a cotação da empresa, tende a ser. Então talvez caia um pouco de resultado da Porto em lucro, de forma geral, com a queda da Selic, mas em questão de cotação, para mim, tende a crescer nesse sentido, porque sempre se considera o prêmio do lucro da empresa acima do que é o título livre de risco, que é o Tesouro Selic, por exemplo. Então, nessa disputa a gente vê uma empresa com desconto muito grande e outra empresa que já dá lucros significativos e consistentes e recorrentes, mas com certo nível de ágio. Só que vocês perceberam que o foco que eu estou dizendo é sempre o ágio sobre o valor patrimonial. E será que isso é tão importante assim? Eu vou demonstrar que nesse caso não. Porque, para mim, de certa forma, esse patrimônio da Hapvida ele é um pouco fictício. Você vê que o patrimônio da Hapvida é muito grande, proporcional ao que são as receitas, ao EBITDA, ou o lucro que não existe na Hapvida. A gente vê que o patrimônio dela é quase 50 bi, enquanto a receita é apenas 26 bi. Isso é muito pouco proporcional ao patrimônio, porque aqui em Porto a gente vai ver um patrimônio de 12 bi, enquanto a receita é 31 bi. Vamos lá, entre aspas, dá 3 vezes, a receita é 3 vezes o patrimônio da empresa, enquanto na Hapvida a receita é apenas metade do patrimônio da empresa. E isso vai seguir no EBITDA. O EBITDA da Porto é maior do que o da Hapvida e afins. Só que existe um patrimônio fictício dentro da Hapvida que eu considero que se normalizou no mercado esse tal do ágio, porque contabilmente ele de fato existe. Mas quando ele cai no balanço, ele acaba enganando bastante os investidores que não percebem ou nunca ouviram falar disso, de fato. Na época que teve a fusão entre a Hapvida e a Intermédica, a gente via a Hapvida valendo 57 bi e a Intermédica 52 bi. Juntou as duas, deu 110 bi de empresa, virou uma empresa só, de fato, ok. Só que juntaram essas duas empresas na Hapvida. E basicamente a Intermédica valia esses 52 bi e 700, só que a Intermédica só tinha de patrimônio 6 bi. E essa diferença, que se foi pago isso aqui pela Intermédica, seja de ações emitidas ou que foi pago em dinheiro, que seja, mas esse montante foi pago pela Intermédica, mas esse patrimônio não existe em patrimônio líquido, ele existe em ágio, é o que chamam de ágio, e isso aparece dessa forma no balanço da Hapvida, por exemplo, esse ágio de 44 bi, que basicamente é a diferença entre esse valor de mercado que valia a Intermédica na época, menos esse patrimônio líquido que tem a Intermédica. Esse aqui é o patrimônio da Intermédica de 2022, e dá basicamente isso, 6,3 bi. Então, você subtraindo esse montante que foi pago por ela, menos o patrimônio, isso é o ágio, que é o que chamam de como se fosse uma espécie de valuation da empresa de fato. É quanto ela vai gerar de valor além do seu patrimônio. E isso entra no balanço da companhia. E é uma coisa bastante subjetiva.
Isso não existe no balanço da Porto. E nesse tweet que eu fiz, eu trato disso, em que a Hapvida possui 49 bi de patrimônio líquido e 51 bi de intangível. Então, se você zerasse o intangível, basicamente não teria patrimônio a Hapvida. Isso não acontece com a Porto. É um balanço patrimonial muito mais entendível, faz mais sentido, mais factível, em que a Porto tem 11 bi de patrimônio e apenas 3,8 bi de intangível. E eu não estou dizendo que tem nada de errado aqui contabilmente, ou é legal nesse sentido, mas eu só digo que isso é subjetivo e que muitas vezes pode acabar iludindo o investidor e esse patrimônio talvez não gere esse valor que se imagine. Porque eu prefiro muito mais, dentro de uma seguradora, caixa, patrimônio, que ela consiga se alavancar para fazer seguros e afins, porque ela precisa de uma estrutura de capital para realizar seguros, precisa de reter certo nível de quantia financeira para poder emitir esses seguros, que seja, precisa ter uma garantia financeira, uma base, um lastro, e muito do patrimônio da Hapvida que se vê é meramente intangível. A gente vê aqui no balanço patrimonial de 74 bi de patrimônio, 51 bi é intangível. E isso não acontece na Porto. Na Porto é bastante diferente. A gente vai perceber aqui na Porto, deixa eu abrir aqui para vocês. Basicamente a Porto ela tem 36 bi de patrimônio, enquanto apenas de ativos dá 36 bi, de patrimônio líquido dá 12 bi e basicamente de intangível dá 3,8 bi, uma proporção muito mais saudável de se ver do que a proporção que se vê na Hapvida, que talvez esse intangível não valha tanto quanto esteja lançado no patrimônio, não na visão do investidor de patrimônio que de fato vai gerar valor, sabe? E esse intangível nunca é amortizado no balanço da Hapvida. Você percebe que ele é adicionado com certo nível de custo, nunca é amortizado e está ali até hoje no balanço. Mesmo que as ações da Hapvida, desde a época da fusão, já tenham caído 70 e poucos %, só que esse ágio da aquisição não seguiu essa proporção, que na minha opinião deveria seguir. Foi pago esse ágio acreditando que essa empresa valia muito mais, mas se demonstrou já na ação da empresa de que não vale isso tudo. Então deveria ter certo nível de correção pela lógica mercadológica, de fato. Foi pago um ágio na época, nessa época aqui, 2022, começo de 2022, e desde lá se caiu muito as ações da Hapvida. Então não faz sentido que aquela empresa que tenha sido adquirida seja precificada da mesma forma que era na época, de forma completamente estável. Isso é normal na contabilidade, mas para mim não é normal na lógica do investidor. Então ficar sempre atento quanto a isso. E falar um pouco dos fundamentos da empresa em si. A Hapvida, de fato, ela consegue apresentar certo nível de sinistralidade abaixo, no segmento de saúde, abaixo do que é a Porto, mas ainda assim é muito elevado. Ela é mais eficiente em saúde, mas é muito mais ineficiente se considerar o que a Porto faz em outros segmentos. No alto, a Porto tem sinistralidade de 50%, por exemplo. E aqui, que é o principal segmento da companhia, da Hapvida, eles têm a sinistralidade de 72%. Basicamente não sobra nas últimas linhas de lucro. E apesar dessa tendência de baixa, tem estado ainda muito elevada a sinistralidade. Caso consiga voltar para aqueles patamares de 66% que já foi, vai dar certo nível de lucro, mas também talvez não seja aquele lucro impressionante. E nesse sentido, ainda assim, talvez fizesse sentido investir na empresa que já é mais sólida do que nessa empresa que tem que dar muita coisa certa para você ver o seu dinheiro de volta. E existe esse nível de problema aqui na Hapvida. E é uma empresa que tem estado bastante estagnada. A gente vê em número de beneficiários em que basicamente tem crescimento de 3,8% em um ano e meio, mas choca um pouco, chama atenção essa queda de certo nível no último trimestre. Caso se mantenha essa tendência, é muito grave para a empresa. Então esse é um ponto de atenção para o próximo divulgação de resultados, para ver se eles vão conseguir reverter essa queda em número de beneficiários. E basicamente esse aumento de receita ele vem não de crescimento do número de clientes, mas basicamente do aumento do ticket médio mensal. Isso quer dizer, a empresa reajustando o preço para os clientes. E isso aqui é limitado, né? É uma coisa muito regulada, existem órgãos reguladores que ditam basicamente o quanto pode ou quanto não se pode reajustar, mesmo que existem outras formas mais livres de contratação, como os coletivos e afins, mas mesmo assim é limitado, você não consegue repassar preço de forma, assim, escancarada. Então, apesar dessa impressão que eles dão no gráfico de que o crescimento da receita foi muito grande, não é tão grosseiro assim. A empresa talvez precise mais do que 2,5% ao ano para reverter esse nível de prejuízo que ela vê,
que é uma empresa que basicamente na linha do EBIT já não sobra nada para ela. Então, ainda mais no resultado financeiro, que com endividamento elevado, endividamento caro, que é CDI mais 3%, que seja, 2 e pouco, é um endividamento muito caro, isso tem batido no balanço, e mesmo com uma melhora muito grande, a gente ainda vai ver certo nível de prejuízo. E para eu pagar esse nível de múltiplo numa empresa que é 0,6 preço-valor patrimonial, eu teria que ver pelo menos 8% de ROI para ficar agradável, para não ficar nesse nível de especulação muito grande, né? Ver um ROI de 8% previsível já num prazo, mas a gente não tem previsibilidade do que vai acontecer aqui com a Hapvida, então se torna algo bastante especulativo. E meu foco, no geral, era falar bastante dessa parte patrimonial, mais do que da empresa em si, mas eu venho refletir para vocês de fato que a Porto Seguro não está múltiplos exagerados, ela está com preço do lucro baixo. Esse ágio, de certa forma, é completamente normal, principalmente se olhar para a história da Porto, está ainda abaixo da média, esse ágio sobre o patrimônio. O preço sobre lucro também está um pouco abaixo da média. É um segmento que roda preço do lucro baixo até, mas é uma empresa que tem crescido. Se olhar o gráfico histórico, o crescimento da Porto é muito significativo. Já é uma empresa com mais certeza operacional, com uma marca muito forte. E a Hapvida tem uma aventura pela frente, muita coisa tem que dar certo para você não ter prejuízo. Então é um caminho que eu não sei se é confortável. Não é confortável para mim. Dentre as duas eu preferi ficar com a Porto. E por hoje eu vou nessa. Qualquer dúvida, qualquer correção a algo que eu disse, pode mandar nos comentários também, porque esse é um vídeo praticamente sem cortes, que eu pesquiso, já falo no ao vivo, então qualquer erro que apareça, possam falar, possam fazer errado, que eu me corrijo também. E agradeço pela atenção. Obrigado, vou nessa.